A pergunta de hoje, começamos com a consulente Mara. Ela se identifica aqui sendo da Congregação Cristã no Brasil. A Mara relata aqui que conhece uma pessoa que está prestes a sair da presença de Deus, porque na sua juventude, quando ela não era crente, praticou o aborto. E ela hoje se encontra triste com isso porque acha que não tem mais jeito para ela. Ela leu a passagem sobre os pequeninos que está em Mateus capítulo 18, verso 6, que diz assim: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Pastor. Queremos dizer à nossa consulente que, na verdade, o relato exposto de um crime cometido na juventude por ela e, em decorrência, admite que para si não existe nenhum perdão, nós queremos dizer que a Bíblia faz exceção de pecados cometidos com consciência do pecado, como cristãos, e pecados cometidos no tempo da nossa ignorância das coisas de Deus. Sem conhecimento da Bíblia, pessoas que agem de modo violento, até causando a morte, como no caso aqui apresentado. Então, para a nossa consulente, nós lemos o que está no livro de Atos 17, versículo 30. Está escrito o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Se a nossa consulente realmente, como parece muito bem pela sua forma de fazer pergunta, que está arrependida do ato cometido de aborto no tempo da sua juventude, ainda assim agindo por ignorância, esse pecado pode ser apagado, pode ser perdoado, porque não foi cometido num tempo que a pessoa já tinha consciência, responsabilidade e iluminação da Bíblia Sagrada para não agir mais como agem as pessoas que não têm conhecimento de Deus. Então, você tem uma chance, minha prezada ouvinte, de arrependimento, de acertar sua vida. Sempre é importante lembrar que a situação do mundo geral é uma só, como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 3, 23. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Todos pecaram, diz o texto, e separados estão da glória de Deus. Mas os tempos da ignorância são deixados de lado para que a pessoa, ao receber Cristo como Salvador e Senhor, ela possa mudar de vida, como diz o apóstolo em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E o convite de Jesus é extensivo a todos. Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. De modo que a nossa consulente tem a porta aberta para continuar uma vida cristã. O passado foi pecado cometido, o crime cometido foi num tempo de ignorância. Agora,
daqui para frente tem que viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, então está aí a resposta do pastor para a nossa consulente Mara, que tem esta amiga nessa condição. Eu vou até repetir aqui as citações que o pastor fez, que talvez a nossa consulente Mara deseja anotar e passar então para a sua amiga que se encontra nesta triste situação. Atos capítulo 17, verso 30, Romanos capítulo 3, verso 23, Romanos capítulo 3, do verso 10 ao verso 12, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Então estão aí as referências que a nossa consulente Mara pode então passar para a sua amiga que está nessa situação. A próxima pergunta é da consulente Creuza. Ela deseja saber do pastor se quando a igreja for arrebatada, se cada pastor vai responder pelas suas ovelhas. E ela pergunta mais, o pastor vai apresentar a sua igreja? Como vai ser, pastor? Queremos dizer que, efetivamente, diz a Bíblia que os pastores são responsáveis diante de Deus pelas ovelhas que estão sob o seu cuidado. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Recomendando às igrejas, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, por isso não vos seria útil. Entretanto, considerando que há uma necessidade de cada cristão que está na expectativa do arrebatamento da igreja, estar vigiando, como apontou Jesus no capítulo 24 de Mateus, repetidamente, ele fez menção da necessidade de cada pessoa de per si estar também fazendo a sua parte. Mateus 24, 40 e 41. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas mulheres ou jovens moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Quer dizer, um aviso muito solene. Qual é o estado espiritual em que a pessoa se encontra? E a vinda de Cristo será, como diz a própria palavra, arrebatamento. E Paulo usa a expressão, num abrir e fechar de olhos. A trombeta tocou, os mortos ressuscitaram, os vivos foram transformados, e aí vão ao encontro de Cristo. Logo, tem que viver uma vida consentânea de vigilância, mas, indiretamente, o pastor é a pessoa que zela, que há de dar conta dela, caso ele tenha errado nas suas colocações. A próxima pergunta é do consulente Juarez, da Assembleia de Deus do Guarujá. O Juarez aqui está demonstrando uma certa indignação com essas comemorações em que o cristão se identifica tanto, né? Ele fala aqui sobre as festas mundanas, como o Carnaval, que é uma festa aqui do nosso país, conhecida mundialmente, e agora sobre a Copa do Mundo. O Juarez percebeu que na abertura da Copa, ele viu ali trabalhos ali que foram feitos, oferecimentos aos orixás, aos espíritos da Umbanda. E aí o Juarez então pergunta ao pastor se um cristão genuíno pode assistir os jogos do Brasil, torcendo assim pela vitória da sua seleção, sendo que existe tanta violência, tanta corrupção,
que geram coisas ruins pela televisão, colocando até mesmo esse cristão o coração nesta festividade. Poderíamos até acrescentar aqui, por que não, esse escândalo da Petrobras, que está sendo ainda investigado, esse desperdício de dinheiro público, que agora todo mundo já esqueceu, está todo mundo torcendo pelo seu time, e aqueles milhões todos que foram jogados no lixo, ninguém fala mais nada, pastor. Então o Juarez aqui está indignado na verdade, com a posição do crente diante dessas comemorações. Bom, eu não posso situar a posição de um crente quanto a isso e aquilo como ele faz, porque senão cada um tem uma opinião e tem o direito de expender a sua opinião a respeito de um determinado assunto. Abrangendo tudo num só texto da Bíblia, nós lemos em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. O texto bíblico é muito claro: não ameis o mundo. Quando essa palavra é lida, mundo, não está se referindo ao universo criado por Deus. Mundo aqui significa as pessoas, a população que existe no mundo. É os habitantes do mundo. Nem o que no mundo há. Sociedade, como acabou de falar o nosso consulente, prepara vários motivos de alegria para o povo, diversão, e alguns são condenáveis aos olhos de Deus, outros não, e apenas há uma diversão transitória, como no caso desse campeonato mundial. É de períodos em períodos que se realiza. Então é preciso que o crente tenha consciência de que ele não deve amar o mundo, mas não deve ser eremita. Vou me esconder numa caverna para não ver o jogo de futebol e sucessivamente. Eles têm que conviver com a sociedade, saber escolher o que lhe é lícito ou não. E fica nessa colocação o que diz mais o apóstolo: porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência ou cobiça. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha aí, o mundo passa. Todas estas festividades, com o tempo, vão sendo abandonadas, esquecidas, e etc. Nós temos conhecimento que aqui em nossa cidade está sendo erguido, ou já foi, uma casa do Pelé, com todos os pertences dele que serviram de vitória, que deram a ele glória e ao próprio Brasil. É isso que resta de cada um de nós. Apenas um lugar onde tem a lembrança dos êxitos alcançados. Mas no final, no todo, a pessoa é esquecida. Então o mundo passa, não esqueça disso. O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Assim, ao invés de ficarmos apontando isto ou aquilo é pecado, o melhor será englobar tudo que é do mundo, que não deve ser amado, que deve ser dado sempre lugar a Deus, como diz Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus em primeiro lugar. Seguindo aqui o nosso roteiro, pastor, nós temos uma pergunta sobre a doutrina das últimas coisas. O senhor poderia dizer para os nossos consulentes, pastor, quais são as fontes da doutrina das últimas coisas? Em primeiro lugar, essa doutrina, chamada das últimas coisas, ela tem um título específico, como outras doutrinas da Bíblia também tem. Esta doutrina é conhecida como
escatologia. Escatos no grego, últimas coisas. E logia, estudo. Então, o estudo das últimas coisas. Um livro que é apontado como um livro de mensagens escatológicas é o livro do Apocalipse. No início deste livro está escrito no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado o que lê, o que ouve, o que guarda as profecias deste livro, porque as coisas, os acontecimentos estão próximos de cumprimento. Então ali está anunciando os últimos casos que vão se dar no mundo. E há pessoas que se desinteressam, não gostam nem do assunto porque acham que foge à sua capacidade intelectual e religiosa de conhecer um pouco mais. Quando acontece isso, outras pessoas ligadas às seitas fazem especulações, marcam datas e pensam que aquilo tudo é verdade e no final as datas são fictícias. Nada se cumpre. É um vexame. Então nós temos que a principal fonte da escatologia bíblica é a própria Bíblia. Bíblia é um livro inerrante, infalível e a palavra de Deus. Como diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aí está a principal fonte da escatologia é a Bíblia. E é o Tribunal Supremo onde são julgados todos os enunciados teológicos. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6, há uma palavra que não se deve esquecer. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A pessoa pega a Bíblia, faz seus cálculos cronológicos, anuncia nas revistas que publica datas que serão margem de batalhas do Armagedão, fim do mundo, catástrofe geral. Como teve um chefe de um grupo desse que aqui em São Paulo, no Pacaembu, pregou, anunciando para 1987, ao povo que estava lá no Pacaembu, 287 milhões de pessoas iriam morrer, porque desceriam do céu, aliás, 287 pessoas iriam morrer, porque desceriam do céu milhões de anjos, procurariam a maior hecatombe da terra. Só um grupo seleto que seria salvo. E onde está? 1975 não aconteceu nada. Era a data marcada para essa catástrofe. Cuidado com essas explorações dentro de assuntos escatológicos para não sermos enganados. Mas não é por isso que vamos deixar de estudar o assunto. Apocalipse 22, 18 e 19, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então aqui está um conselho, cuidado para você não mexer
na Bíblia, acrescentando ou tirando segundo o seu bel prazer. Nenhum ser humano tem autoridade para agir neste campo.